Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Sábado, véspera de jogo do Mengão, jogo importante, digo de novo, o jogo mais importante do ano. Precisamos vencer para seguir na competição. Bayern de Munique, um grande adversário, gigante da Europa e um grande teste para o nosso time e para Felipe Luiz. Vamos falar nesse vídeo sobre Nico de la Cruz, sua situação real, de tudo que está acontecendo com o nosso craque argentino. Vamos falar também dos preparativos do time do Flamengo para essa grande partida, os treinamentos, o que Felipe Luiz está pensando em colocar em campo. Acredito eu que a Arrascaeta não entre jogando, Pedro também não entre jogando, mas com certeza vamos aí com o que o Felipe enxerga nos treinos de melhor para poder enfrentar essa grande equipe e, se Deus quiser, classificarmos para as quartas de finais do Mundial de Clubes. Vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço a todos. Valeu! Muito boa tarde, gente boa! Que dia lindo, que dia maravilhoso, que dia para o futebol brasileiro! Hoje temos Botafogo e Palmeiras aqui na Filadélfia, nos Estados Unidos, os dois disputando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ou seja, quem vencer hoje vai ficar entre os 8 maiores do planeta. Esse é o tamanho do jogo. O Globo Esporte está começando aqui da beira do campo. Os jogadores do Botafogo estão fazendo aqui o aquecimento. Aqui o Léo Link, tá ali o John, grande paredão do Botafogo fazendo ali o seu aquecimento e você no clima com a gente. Olha só, vamos falar de rivalidade nesse Globo Esporte. Rivalidade que vem crescendo nos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras, com jogos decisivos, e cá pra nós, com o Botafogo levando a melhor ultimamente. Vamos falar de Renato Paiva, técnico do Botafogo, livre, leve, solto, serelepe, sorridente, antes desse jogo tão importante. Vamos falar de que mais? Da torcida. Era um sábado como esse, é o lema da torcida, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores num sábado como esse. Também o pânico de nada, porque o Botafogo não teme mais ninguém, ganhou até do campeão europeu. Eu vou chamar agora aqui, vem cá, André Galindo, chega mais, meu camarada. Porque saiu, homem de Deus. Então, saiu a escalação do Botafogo, André Galindo. Saiu. E aí, o Jair vai jogar ou não vai? Quem é que vai jogar no lugar do Gregory? Informação no Globo Esporte é com você. Foi um pisão na unha do Jair. Imagina, aquele homem tão grande, sentiu dores no dedo, houve tratamento ontem, preocupou, né? O zagueiro que tá tão bem, dá pra jogar titular, com unha? não dá. Mas deu certo, vai pro jogo hoje. Ô Escobar, e sabe a trinca de volantes que funcionou contra PSG e Atlético de Madrid? Sim. O Paiva vai repeti-la hoje. Mas é o Marlon Freitas, o Alan, já que Gregory não pode, e não é Newton não, tá? É Danilo Barbosa. Danilo Barbosa vai jogar. Danilo Barbosa que joga, então essa é a formação do Botafogo para enfrentar o Palmeiras. Muito bem, então tem campinho? Vamos mostrar o campinho do Palmeiras? Vamos então escalar, então. Vamos é o colar João, também aqui, vai lá. certo? Vitinho, Alex Telles nas laterais, o Barbosa e o Jair, então confirmado. O trio de volantes que eu já falei com Danilo, Marlon Freitas e também o Alan. Aí o Arthur aberto na direita, o Igor Jesus com o Savarino criando ali no meio, Escobar. Perfeito. Tá informado então. Alô, torcida do Botafogo. Energias positivas para Danilo Barbosa, substituto. Eles estão confiantes, tá? Estão confiantes? Estão animados. Tem que estar para um jogo como esse, né? Avante Botafogo. Obrigado, André Galindo, Valeu, pela Escobar. sua participação. Agora põe o campinho, ele tá aqui, continua apurando as informações. Bota o campinho do Palmeiras pra gente aí. O adversário do Botafogo, tô com a minha colinha já aqui, já saiu. O Everton no gol. Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez, Richard Rios, M. Martínez e Alan, Maurício Estevão, Vitor Roque é que vai jogar lá na frente. Muito bem, esse duelo, gente, vai ter um ingrediente especial. Um duelo entre amigos. Como é que é isso? Ora pois, o português do Palmeiras mandou um zap pro português do Botafogo? Não, mandou-me uma mensagem, nós trocamos mensagens. Com elogios após a vitória sobre o PSG. O Bel que me desculpe pela inconfidência, mas ele não se vai zangar. E se zangar, paciência, leva amarelo, também já está habituado. Os amigos de longa data hoje serão rivais. E conhecendo o senhor que aqui esteve antes, eu acho que vai ser um jogo muito tático. O senhor que passou pela entrevista antes foi o técnico do Palmeiras. Desligou. Há uma expectativa dos organizadores de um público superior a 20 mil pessoas. Mas para os milhares que virão aqui para o estádio da Filadélfia e para os milhões que assistirão do Brasil, o técnico do Botafogo tem uma previsão. O jogo será mais divertido para os treinadores
do que para os torcedores. Acho que não vai ser um grande espetáculo para adeptos, é a minha opinião, mas para treinadores acho que vai ser um grande espetáculo. É um jogo... Muito bem, voltamos aqui, direto da Philadelphia, United States of Estados Unidos, Copa do Mundo de Clubes rolando. Olha o que veio parar na minha mão aqui, ela procura o craque. A bola do Mundial de Clubes da FIFA, os caras estavam aqui, ó, chutando, e essa veio pra cá, quase que acertou a minha cabeça. Aí, dá um close aí, Carvalhinho. Carvalhinho do Fantástico, nosso grande rap Cine Feliz, mostrando aqui a bola do Mundial de Clubes, aí. Que maravilha. Agora eu vou devolver essa criança lá para eles continuarem o aquecimento. Bom, daqui a pouco a gente fala mais desse grande jogo Botafogo e Palmeiras. Vamos saber do jogo de amanhã. Cara, amanhã é outro jogaço. Flamengo e Bayern de Munique, 5 da tarde ao vivo na Globo, tá? Marcelo Corrêa, as informações do Flamengo para esse jogaço de amanhã, cara. Ô, Escobar, olha só, sou brasileiro, mas o calor incomoda, viu? Tá rolando um negócio de derretimento aqui em Orlando. Nesse momento, 33 graus. Flamengo e Bayern de Munique estão treinando no mesmo lugar, que é ali atrás, no Wide World of Sports. É um complexo esportivo aqui na região dos parques de Orlando. O time do Flamengo começou a treinar antes, muito descontraído, o pessoal aproveitando ali a irrigação do campo para se molhar um pouco, matar o calor. Entrou o De La Cruz no campo, animado, depois desse problema no entorse no joelho esquerdo. Ele está parecendo melhor e pode ser relacionado para a partida de amanhã contra o Bayern de Munique. Pelo outro lado, a gente correu depois para o campo do Bayern de Munique e vimos Jamal Musiala em campo, jogador que vinha lesionado, é muito importante no time do Kompany. Jogou contra o Benfica alguns minutos, saiu porque voltou a sentir dores, mas esse estiramento no tendão da coxa parece estar melhor e ele está pronto para enfrentar o Flamengo. Olha que problema. Aqui rolou uma polêmica. O Chelsea é mais forte do que o Bayern ou não? Bruno Henrique disse que é melhor o time do Bayern de Munique. Danilo discordou com elegância. Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Felipe Luiz, sobre o Bayern de Munique, e eu peguei uns números do Felipe Luiz, sério, de verdade. Esses números são incríveis, gente. O Felipe Luiz no comando do Flamengo tem 50 jogos, 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas. Ele tem quase um ano de Flamengo. 3 títulos conquistados, eu vou considerar 4, porque quando o Fernando Diniz ganhou a Taça Guanabara, todo mundo falou que valia. Primeiro título do treinador, agora ele tem título. Por que com o Felipe Luiz não vale? Vale sim, eu vou considerar 4 títulos. E para quem não se lembra, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e eu considero a Taça Guanabara. Então, é um treinador que tem um futuro brilhante pela frente. Começou muito bem a sua trajetória como técnico de futebol. Na verdade, para quem não sabe, Felipe Luiz já estudava antes mesmo de se aposentar. E o José Boto é um cara que vive diariamente com o Felipe Luiz a todo momento, entende de futebol, entende, ele já mostra isso nas suas conversas, que ele fala sobre futebol. E ele deu uma entrevista para a imprensa dos Estados Unidos. E uma declaração dele me chamou muita atenção quando ele fala sobre o Felipe Luiz. Abre aspas. A carreira dele é mais do que a carreira, a capacidade, sua sabedoria, seu desejo de se aperfeiçoar diariamente. Isso é uma marca dos grandes treinadores e ele é. Não tenho dúvidas de que será, nos próximos 2 anos, um dos maiores treinadores do mundo. Uma das coisas que o Brasil melhorou muito com a contratação de treinadores estrangeiros, especialmente de Portugal. A tática fez crescer no Brasil, crescer os clubes brasileiros. Mas Felipe tem essa capacidade, esse conhecimento sobre o futebol moderno. E tem, cara, ele já mostrou isso. Repito, você pode não concordar com algumas decisões e não quer dizer que todas as decisões serão as corretas e acertadas, mas o que eu gosto do Felipe Luiz é que ele segue a convicção dele, o que ele estuda, o que ele trabalha, e eu confesso que eu estou extremamente curioso para ver a escalação no Flamengo no domingo. O comentário de Danilo do Flamengo sobre o Bayern não repercutiu bem entre torcedores do clube alemão. Em entrevista, o zagueiro rubro-negro explicou que não concordava com Bruno Henrique, que disse que o Bayern é muito melhor que o Chelsea.
Parte da torcida do Bahia entendeu a declaração de Danilo como menosprezo ao clube. Os torcedores compararam, inclusive, com a declaração de Arturo Vidal antes do Barcelona 2 e Bayern de Munique 8. Galera, a arbitragem definida para esse jogo de domingo, tá? O dono do apito será Michael Oliver. Ele vai apitar o jogo entre Flamengo e Bayern. Ele é um árbitro inglês, 49 anos, ele atua na Premier League e ficou marcado pelaquela polêmica arbitragem no confronto entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo de 2022. Pois é, eu não lembrava dessa não. Quem fez esse levantamento aí foi o site Coluna do Fla. De La Cruz quebrou o silêncio, só que ele quebrou o silêncio para Flamengo TV. E a gente sabe que ele é um pouco avesso às conversas com a imprensa, né? Declaração dele sobre a parte física. Estou bem melhor, muito melhor, na verdade, melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, cabeça boa, que é o mais importante nessa situação. Está com a cabeça boa, focado, determinado a estrear nesse Mundial. Não gosto de ver os treinos e jogos do lado de fora. Estou acostumado a outra coisa. Mas a realidade de hoje é essa. Eu preciso enfrentar essa lesão, mas sempre com otimismo e tentando apoiar meus companheiros da maneira que posso. Pode acontecer sim. Estamos expostos a isso. Ninguém quer, mas não é alheio ao nosso esporte. Vinha fazendo um grande ano, ele falando sobre a lesão, né? Em termos físicos e de futebol, com uma grande sequência. Mas aconteceu. Tento encarar com naturalidade. Não gosto, mas tento estar com a cabeça tranquila para voltar. Durante a entrevista ele falou que está na expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Bahia, mas vou discordar do De La Cruz, porque esse não era o planejamento nem o prazo do departamento médico. Pelo contrário, antes da viagem do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, deu uma declaração, confesso que eu não lembro se foi em coletiva ou se foi algo exclusivo para alguém, mas eu lembro que ele disse que o De La Cruz, a expectativa era que o De La Cruz ficasse à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no dia 16. Tanto é que, semana passada, o Flamengo divulgou uma nota que o jogador voltou a sentir dores no joelho, chegou a realizar exames que não constataram uma nova lesão, apenas essas dores. Então não está dentro do prazo. Lembrando que o De La Cruz não entra em campo desde o dia 10 de maio. Já são 48 dias aí que o jogador não entra em campo e ainda não tem prazo de retorno. Bem, meus amigos, hoje é sábado, véspera de jogo do Flamengo. O jogo é amanhã, às 17 horas. Flamengo e Bayern de Munique. Vamos com o nosso uniforme tradicional. Hoje não podemos esquecer que hoje tem jogo aí dos foguinhos contra a porcada. Jogo aí que nós vamos assistir de camarote. Então que vença o menos pior. E que nós também possamos vencer a nossa partida amanhã e nos encaminharmos para as quartas de finais da competição. Para colocar, né, de vez o Flamengo no primeiro patamar, né, de grandes clubes do mundo. Classificando aí contra o Bayern, estaremos aí entre os 8 melhores equipes, né, do mundo de futebol. E isso é importante, né, para o crescimento da marca Flamengo, para o crescimento da nossa torcida, para o crescimento do conhecimento do Flamengo nas outras partes do mundo, né, seja na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, enfim, no mundo inteiro, Estados Unidos, né. Então a gente precisa dessa vitória para que ele possa estar aí realmente colocando o Flamengo na primeira prateleira do futebol mundial. E dito isso, vamos para algumas informações importantes. O Vene vai falar hoje aí sobre a situação de Nico De La Cruz, ele deu a opinião dele. Eu já deixo a minha opinião aqui, acho que o Nico De La Cruz tem sim um problema crônico naquele joelho dele. Vive a poder de remédios, vive com lesões graves que o tiram aí atualmente, já está fora praticamente 50 dias dos campos. A última partida dele foi no início de maio, portanto, desfalcando o Flamengo aí nesses momentos importantes, né, da temporada, né, das competições. Mundial de Clubes, que era uma previsão inicial que ele iria participar, já não participou e acredito eu que não será escalado, porque está muito tempo sem jogar, fora do seu ritmo de jogo, fora do entrosamento com o time, porque treinamento é treinamento, jogo é jogo, a gente sabe disso já há muito tempo. Então acredito eu que esses jogos agora que faltam do Mundial, essas 4 partidas restantes, são partidas de grande intensidade contra grandes times da prateleira do futebol europeu, e acredito que o De La Cruz, mesmo com sua experiência, não terá condições de entrar em campo, pois o
Filipe Luís está primando hoje pela força física, pela velocidade, pela intensidade, e o De La Cruz não entrega tanto assim como a gente precisa nesse momento, e o meio de campo do Flamengo está muito bem resguardado com o Éric Pulgar marcando um pouco mais e o Jorginho mais preparando as jogadas, adiantando um pouco como segundo volante. Então acredito eu, e o Gerson também, né, podendo atuar naquela posição. Então acredito eu que o Flamengo está muito bem servido de jogador nessa função, e o Filipe Luís não vai querer queimar o jogador e colocá-lo em risco por uma lesão ainda mais grave, se bem que eu tenho lá minhas dúvidas quanto a se a lesão dele é grave ou não. Para mim ela é grave e é crônica. Precisaria de uma intervenção cirúrgica ou algo assim para que ele se livrasse de vez desse problema e conseguisse jogar futebol por mais um tempo. Afinal de contas é um jogador ainda que ainda tem um futuro pela frente de 3, 4, 5 anos aí com alta intensidade. Então precisava ser visto realmente a situação dele e, se necessário for, uma intervenção cirúrgica que tivesse aí condições de deixá-lo em condições de disputar os jogos sem estar sempre com problemas, né? Se é que isso é possível, que a gente não sabe realmente qual é a intensidade do problema do joelho do Nico De La Cruz. Se trata de um grande jogador, mas infelizmente sofre muito com essas lesões e desfalca muito o time, não justificando tanto assim o grande investimento que o Flamengo fez. Foram 16 milhões de dólares, então ia pagos à vista, né? Foi pagamento de multa rescisória, então foi à vista, e o Flamengo ainda não teve o retorno desse investimento. Dito isso, vamos para o que o Filipe Luís pensa da partida de hoje. Acredito eu que o time base será mais ou menos aquele que começou o jogo contra o Chelsea. Acredito eu que vai ser Rossi, Wesley, Ortiz, Danilo ou o Léo Pereira entrando no meio desses dois aí. Na esquerda, Ayrton Lucas pela sua intensidade. No meio não tem muito o que dizer, Éric Pulgar e Jorginho. Mais à frente Gerson, e mais à frente ainda Plata, Bruno Henrique e Araújo, né? Os três ali se revezando nas posições de frente, confundindo a marcação e tentando marcar sob pressão em alta intensidade. Talvez Arrascaeta no segundo tempo, talvez Pedro no segundo tempo, talvez o Alaciano no segundo tempo, de acordo com o andamento da partida, que será, digo aqui mais uma vez, uma partida importante, uma partida intensa, uma partida nervosa, uma partida muito disputada, e com certeza os alemães não vão querer perder, mas nosso Mengão está aí para provar a nossa força, e também vamos partir para dentro e tentar a vitória, porque esse é o nosso estilo, é o estilo de jogo do Flamengo, é o estilo de jogo do Filipe Luís, e é o estilo de jogo que a torcida precisa e a torcida gosta, e nós já nos acostumamos assim. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Valeu!